Eu sou a Paty Manzato e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você também está passando por um processo de transformação. Antes de começar, eu quero deixar claro uma coisa. Eu não sou especialista em emagrecimento, nutricionista, psicóloga. Eu sou só alguém que vai dividir qual foi o meu processo e como que eu passei por ele, tá bom? Você já se perguntou como pode ser uma obesa em tratamento? Se tem manual para isso? Vou deixar um spoiler, não tem, gente. O que tem são experiências reais, uma busca constante por se melhorar. Isso acontece, dividir experiências, dividir espelhos. O que funcionou com um pode funcionar com o outro. A bariátrica não me trouxe o milagre do emagrecimento eterno. Longe disso, eu continuo batalhando, continuo lutando para manter o meu peso e continuar emagrecendo. O que a bariátrica me trouxe foi uma oportunidade de reescrever minha história, que começou com 70 quilos a mais. Eu tive várias experiências pós-bariátrica, né? Uma delas é que quando eu tô triste, quando eu tô passando por alguma emoção, eu tenho vontade de comer coisas que eu gostava de comer antes de fazer cirurgia, principalmente chocolate branco. E, por incrível que pareça, o meu paladar mudou depois da bariátrica. Então, antes da bariátrica, eu amava chocolate branco e eu me utilizava dele conforme os meus sentimentos variavam. Mas hoje, quando eu como chocolate branco, eu sinto gosto de gordura. Então, eu já não tenho mais o mesmo prazer que eu tinha antes. Então, eu acabo comendo por causa do sentimento, mas ele não tem mais o mesmo prazer que eu tinha antes de ter operado. A vida é isso, a vida é uma sequência de dias em que a gente precisa se modificar, a gente precisa aprender quem a gente é e ir mudando. E isso também está acontecendo comigo depois da bariátrica, aprendendo o que eu gosto agora. Hoje eu gosto muito de verdura e legumes, que era uma coisa que eu mal comia, e eu sinto falta se eu não como, eu gosto do sabor. Se você me perguntar, não sei se existe estudo para isso, não sei se isso é comprovado, mas é o que eu vivi. Hoje eu gosto de coisas diferentes do que eu gostava antes. Só que eu continuo tendo as mesmas lembranças emocionais, afetivas ligadas a algumas comidas. Eu sou neta de uma avó italiana que cozinhava muito bem, então eu tenho muitas lembranças gostosas à mesa, de bolos, de coisas que a minha avó fazia. E hoje tem dois fatores, um que o bolo não é feito mais por ela e o outro é que a minha sensação comendo ele também não é mais a mesma. Mesmo que o meu IMC não indique mais obesidade, eu me considero uma obesa em tratamento, porque eu continuo tendo vontades e eu sei o que me levou à obesidade e hoje, depois de 5 anos de bariátrica, eu consigo voltar até alguns hábitos que não eram saudáveis. Então, se eu me deixar levar pela minha cabeça, eu costumo falar que um dos problemas da bariátrica é que operaram só o meu estômago, quando precisava ter operado a minha cabeça, quando precisava ter operado o meu olhar, porque eu olho para a comida e eu tenho vontade. Eu tenho vontade de comer muito doce, gente. Todos os dias eu tenho vontade. E essa é uma realidade da minha vida. Então, se a minha mente, se a minha cabeça também não estiver bem, eu vou ceder essa vontade em algum momento. E um detalhe, eu passo mal hoje quando eu como doce. Eu tenho dumping. Para quem já pesquisou a respeito, quem faz bariátrica pode ou não ter dumping. Eu tenho, e o meu dumping às vezes é muito forte. Eu tenho taquicardia, eu tenho que deitar. E mesmo assim, às vezes, por conta dos meus sentimentos relacionados à comida, eu cedo à vontade de comer doce. Hoje muito menos, mas às vezes ainda acontece. A bariátrica, ela me ajudou a ter uma segunda oportunidade de viver saudável. Porque eu tava com 70 quilos acima do meu peso. Hoje eu tô com 60 quilos perdidos desses 70, ainda faltam 10. Mas 10 é uma realidade mais acessível, né? Do que você precisar emagrecer 70 quilos. Hoje eu sou uma pessoa que preciso emagrecer alguns quilinhos. É mais real, é mais possível do que antes. Os primeiros meses depois da bariátrica são os mais fáceis, porque você emagrece, né? Você não come,
E é importante até que não coma o que não é indicado, que você siga rigorosamente a dieta. Eu fui muito rigorosa porque eu tinha muito medo de morrer, já tinha ouvido muitos casos de pessoas que não seguiram as indicações médicas e vieram a falecer, então eu seguia tudo muito regradinho. Então no começo você emagrece muito, é muito bom, você só emagrece, você não sente fraqueza, você não sente fome porque é recente, o seu organismo ele para de produzir algumas coisas, então você não sente fome. Chega num momento que você entra num platô, você fica um tempo sem emagrecer, mas logo você volta a emagrecer. Isso é o começo da bariátrica. Depois disso, depois que passa essa fase de maravilha, você vira uma pessoa normal que precisa de um esforço para continuar emagrecendo, que precisa praticar atividades físicas, que precisa ter uma alimentação saudável. Se alguém me perguntasse hoje, um arrependimento que eu tenho é de não ter me dedicado tanto à atividade física logo depois da bariátrica. Eu poderia usar de desculpa a pandemia. Tudo fechou, não tinha como ir na academia, mas seria só uma desculpa, porque a gente sabe que tem várias formas de se exercitar e é possível desde que eu escolha cuidar do meu corpo. Depois de 1 ano e meio de cirurgia, você já começa a entrar numa luta de novo, porque você precisa se forçar a mudar o hábito de exercício físico, você precisa lutar contra aquele sentimento de não querer fazer. Pelo menos foi o que eu vivi, né? Eu vivi, depois desse 1 ano e meio, essa luta contra a minha vontade de ficar numa inércia e ter que começar a praticar atividade física, né? Então, depois de 1 ano e meio, é a vida normal. Você vai ter vontade de comer, você vai ter vontade de ficar em casa e você precisa entender que você precisa mudar seus hábitos. Como era necessário mudar os meus hábitos antes da bariátrica, continua sendo necessário depois da bariátrica. Porque hoje, eu já tenho mecanismos para comer mais. E se você perguntar, tá, mas quem opera para tentar comer mais? Quem luta contra a obesidade? Quem luta contra a compulsão? Essa pessoa opera e num momento de compulsão, ela vai tentar comer mais, mesmo ela não conseguindo. Pelo menos eu passei por isso. E depois de 4 anos, você começa a conseguir comer mais. No começo, eu comia de um lanche, um pedacinho assim do lanche. Hoje eu já consigo comer um lanche inteiro. Não vou nem falar como para não dar ideia para quem tá fazendo agora. Mas siga rigorosamente o que o seu médico indicar, porque isso é o melhor para a sua saúde. Mas tenha consciência de que a mente precisa ser mudada. Sem mudar a mente, nada muda, mesmo com a bariátrica. E essa doença, às vezes, ela pode ser bem silenciosa, né? Por exemplo, no meu caso, a obesidade, ela não mudou meus hormônios, ela não mudou as minhas taxas. Então, por muito tempo, eu fui uma obesa que falava com muito orgulho para todo mundo que todos os meus exames eram normais. Mas por algum tempo, porque eu sinto reflexos dessa obesidade. Hoje eu não corro porque meu joelho carregou por muito tempo 70 quilos a mais, então eu sinto muitas dores no joelho. Tem vários exercícios que eu tenho muita dificuldade para fazer por consequência do tempo em que eu passei obesa. Eu tenho excesso de pele nos braços, então a obesidade me trouxe algumas consequências, né? Tem uma coisa também que é interessante de eu contar, que quando eu estava recém-operada, eu gastava muito com comida, porque eu ia nos lugares e eu pedia a mesma quantidade que eu pedia antes de operar. E às vezes eu pedia para embrulhar e o que eu tinha pedido dava para eu jantar no mesmo dia, almoçar e jantar no dia seguinte, porque eu não conseguia entender. O meu olho via, queria, mas eu ainda não conseguia. Então, conforme eu comia devagar, logo eu olhava e falava, ixi, comi menos de 1/4 do prato, sobrou tudo. Então, isso foi uma realidade para mim pós-bariátrica, a parte do paladar, a parte de entender que sim, eu comia com os olhos, eu tinha vontade de ver as coisas e querer. O mesmo aconteceu com a minha atividade física. Então, no começo, tudo era demais, porque eu me superava todos os dias, né? Então,
Várias coisas que antes eu não conseguia fazer por causa do excesso de peso, agora eu conseguia, e isso era muito legal, isso dava um ânimo enorme. Só que daí isso também passa, e daí precisa continuar constante para continuar progredindo. E eu acho que entra uma parte, né, que é um aprendizado que eu tô passando, que é esse da constância, porque eu percebi que eu geralmente desistia das coisas quando elas ficavam difíceis. E é esse o ponto, quando eu não desisto é que elas se modificam. Então hoje o que eu vivo com a atividade física é essa tentativa de não desistir para ela se modificar. Eu já superei muitos obstáculos, mas agora eu tenho que continuar para ver mudanças verdadeiras, mudanças de carga, mudanças no meu cardio. Então parece que eu tô num efeito platô agora. Eu consegui subir um degrau e agora eu tô num momento que eu tô continuando para eu estar apta a subir o próximo degrau. Por isso tudo que eu contei para vocês, que eu me considero uma obesa em tratamento. Por essa vontade de voltar à inércia, por essa luta contra a minha compulsão. Isso faz de mim menos mulher, menos bem-sucedida? Não, isso faz de mim uma pessoa consciente. Consciente do que eu passo, consciente do que das minhas dificuldades, do que eu preciso superar. E que ótimo isso, porque quando eu tô consciente do que eu passo, eu tenho muito mais ferramentas. Se você tá nesse caminho, lembra que cada passo, cada desafio vai fazer você ir além. Não desiste, continua. É saber das nossas fraquezas que vão fazer com que a gente consiga ser fortalecido para conseguir os objetivos que a gente procura. É isso, gente. Vamos buscar o nosso melhor todo dia. Até o próximo vídeo.